O maior planeta do Sistema Solar começou a caminhar para trás. Exatamente. Júpiter, que atualmente está no signo de Câncer, entrou em movimento retrógrado e fica nesse modo de funcionamento de 11 de novembro de 2025 a 11 de março de 2026. Como esse é um dos movimentos mais importantes do final do ano e do começo do ano que vem, e que vai mexer muito com a vida da gente, se eu fosse você, eu prestava atenção, principalmente para quem tem aspectos importantes no signo de Câncer. Vamos começar? Bom, para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. E esse é o canal da astróloga, simples assim, nas redes sociais. Você encontra a gente no TikTok e também no Instagram. Aqui no YouTube, basta você clicar no sininho para você receber as notificações e se inscrever. Assim a gente continua juntos. Bom, meus amigos, vou começar dando uma palhinha sobre o que seja o planeta Júpiter. Aqui no canal a gente sempre fala de planetas que também são deuses e também são princípios psicológicos que mexem com a vida da gente do lado de fora, em se tratando de vida social e coletiva, e a vida interior, nossa vida pessoal. Júpiter, como é o maior planeta do Sistema Solar, fala pra gente sobre um processo, um princípio de expansão, de sorte, de oportunidade, e tudo que ele toca se agiganta, ganha destaque, ganha volume, ganha importância. Júpiter no nosso mapa natal significa algo que possa nos trazer oportunidade, esperança, sorte, também crescimento. Entretanto, tem coisas que crescem que não são necessariamente boas. Verrugas, vermes, violência, bagunça, barulho, vírus, vícios também crescem e não são nada legais quando ficam grandões. E isso pode acontecer em movimento retrógrado, especialmente. Bom, vamos tentar entender Júpiter em Câncer. Júpiter está em Câncer desde meados desse ano e vai até meados do ano que vem. Deixo o vídeo para vocês com o link para vocês entenderem qual é a grande marca de sorte entre os anos de 2025 e 2026. Mas de maneira muito sucinta, Júpiter em Câncer está muito bem porque ele está exaltado. Quando um planeta está exaltado num signo, significa que ele funciona melhor ainda naquele signo especialmente. Aqui a gente está falando, portanto, de Câncer, sendo um signo que naturalmente é regido pela Lua, que fala pra gente de cuidado, de proteção e de nutrição emocional. E se a gente tem justamente Júpiter no signo de Câncer, imaginando Júpiter também como princípio de justiça, de sabedoria e de expansão, aqui a gente encontra um território fértil, digamos assim, para manifestar o seu potencial de crescimento e especialmente de crescimento afetivo. Bom, vamos tentar entender quais são os efeitos práticos desse Júpiter que agora caminha para trás. Como eu disse, de maneira geral, Júpiter em Câncer é muito favorável e é ainda mais positivo para uma série de coisas relacionadas, digamos, trazendo sorte para os assuntos cancerianos. Portanto, gravidez, maternidade, feminino, o lar, a criança são temas de Câncer e que ganham sorte e oportunidade durante esses anos de 25 e 26. Portanto, ele pode facilitar processos de expansão, de compra, de venda, de ampliação de casa, porque em Júpiter a gente também fala de grandes negócios, Em se tratando de justiça, a gente pode trazer muito mais foco para bebês, crianças e mulheres. Ele também pode oferecer oportunidades que possam significar sorte nas profissões cancerianas, que tem super a ver com cuidado, isso também na área de saúde, Pode ser cuidado com crianças, cuidado com idosos, na área de educação, psicologia, direito, segurança e as mais variadas, beleza também pode entrar, música, cinema, alimentação, são algumas das temáticas cancerianas em se tratando de profissões. Em anos de Júpiter em Câncer, geralmente a família expande, chegam novos filhos, chegam netos, é ano de casamento, de grandes viagens e de boas relações familiares. Se você quiser entender de maneira mais profunda como aproveitar esse Júpiter na sua vida e até esse momento de retrogradação, entre em contato comigo por e-mail, que a gente marca uma consulta virtual, a gente se encontra virtualmente para tratar de Júpiter, de todos os outros planetas e ainda perspectivas para 2026. Bom,
Queria falar agora sobre o que já aconteceu com Júpiter em Câncer desde maio desse ano. São assuntos importantes e às vezes, e necessariamente, não positivos, né? A verdade é que quando Júpiter chega a Câncer, ele vira uma lente de aumento que a gente começa a prestar muito mais atenção em coisas que às vezes a gente não prestava antes. Então, um dos grandes assuntos de lá para cá, desde a estreia de Júpiter em Câncer, para mim é a situação das crianças de Gaza, que ganharam grande evidência porque a situação de violência contra elas foi muito grande, inclusive a situação do uso da fome como arma de guerra, isso tem muito a ver com o signo de Câncer. Então essa é uma temática que você fala, puxa, só acontecem coisas positivas. Olha, foi uma catástrofe humanitária o que aconteceu ali com as crianças de Gaza. Entretanto, a partir do momento em que aquilo ganha evidência e o mundo inteiro fica sabendo, também existe uma faceta positiva, se é que é possível falar sobre isso, em se tratando de tudo que se possa fazer, ainda que se possa fazer muito pouco, em se tratando dessa temática. Um outro assunto que ganhou muita evidência de lá para cá foi justamente a Lei Felca. Lembra daquele jovem influencer, né, que fez um vídeo sobre adultização de crianças? Pois é, aquilo se tornou uma lei e aí a gente teve também o advento do ECA digital, né, que são justamente as leis, né, que tem a ver com Júpiter para balizar questões importantes em se tratando das crianças no mundo virtual. Só para vocês recapitularem, a Lei Felca fala sobre a exploração e erotização de crianças na internet, né, e se aplica a todo produto e serviço de tecnologia de informação voltado ou acessível a crianças e adolescentes, como redes sociais, jogos e aplicativos. Gente, isso era muito necessário, porque as crianças do Brasil e do mundo estão muito expostas. Dito tudo isso, o que vai acontecer agora em se tratando de retrogradação? Porque esse é um momento muito importante em que o planeta aparentemente caminha para trás. Ele não está caminhando para trás. A gente aqui da Terra é que tem a impressão de que o planeta está andando para trás, mas não é porque é apenas uma impressão que a gente não sente isso. Então os acontecimentos sociais, coletivos e da nossa vida pessoal também vão seguir, digamos, esse modo de funcionamento. Júpiter em Câncer, portanto, vai caminhar, ou melhor, voltar do 25º grau de Câncer para o 15º. Então ele volta do grau 25 para o grau 15 e é nesse intervalo de 10 graus que alguma coisa pode acontecer. Portanto, seria interessante você localizar no seu mapa natal onde é que você tem esse pedaço. Primeiro localize Câncer, depois localize o espaço entre 15 e 25 graus. Entretanto, como a gente pega 5 mais para cá e 5 mais para lá, com margem de erro de 5 para mais e 5 para menos, eu acho que é interessante a gente prestar atenção em toda a margem ali, todos os 30 graus do signo de Câncer. Então, nesse signo pode acontecer da gente rever, revisitar, reconsiderar uma série de coisas, tá bom? Muita gente fica de cabelo em pé todas as vezes que a gente fala de retrogradação, e com outros planetas mais difíceis, tem que ficar de cabelo em pé mesmo. Aliás, tem um monte de planetas retrógrados na atualidade, também deixo os vídeos para vocês entenderem. Agora, em se tratando de Júpiter, como a gente está falando do grande benéfico, como ele é conhecido, talvez não seja tão difícil assim. Bom, vamos falar sobre os afetados. Justamente pessoas que têm aspectos importantes no signo de Câncer. Portanto, se você tem Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus ou Marte, se você tem na cruz do mapa, né, vida pessoal, vida profissional, se você tem na casa do casamento, na casa dos filhos, da gravidez, por exemplo, né, são assuntos para se pensar, para se repensar com um Júpiter retrógrado. Bom, quais são os efeitos possíveis? Bom, na pior das hipóteses, pode representar uma manifestação um tanto disfuncional desse princípio. Portanto, a gente está falando, do que eu mencionei alguns segundos atrás, de exageros, de excessos, de um crescimento desordenado, mas também de falta de ética, porque Júpiter tem a ver com leis maiores que regem, né, os nossos comportamentos, nosso caminhar pelo planeta, e tem a ver inclusive com vícios. Portanto, pessoas que já tenham tendências a vícios deveriam prestar muita atenção, ficar atentas nesse momento. Por outro lado, é justamente na retrogradação do grande benéfico que alguns benefícios que ainda não foram despejados, entregues
as pessoas de um modo geral, a vida. Quem sabe a partir de agora, com a revisão da retrogradação, depois ele em movimento direto, você ganha aquele grande benefício, aquela sorte surge depois de um momento de reflexão seu, dos outros ao redor. Então ainda existe a possibilidade da gente ainda aproveitar naquela área da vida alguma coisa que a gente olhou e falou assim, puxa vida, Júpiter passou por aqui, não aconteceu nada. Mas ainda pode acontecer, ok? Bom, portanto, sejam sonhos, promessas que ficaram para trás, a partir dos próximos meses isso pode se reorganizar para a partir do movimento direto as coisas de fato acontecerem. Queria levantar agora algumas hipóteses para possíveis acontecimentos de vida coletiva e de vida pessoal que é para a gente prestar atenção. O primeiro ponto de vida coletiva é o seguinte, revisão de leis que ficaram para trás, debates éticos e legais que podem ser retomados. Esses são assuntos muito importantes. E justamente o universo canceriano, que tem a ver com idosos, com crianças, bebês, crianças, mulheres, meninas, ganha uma evidência enorme. Um assunto que é muito cabeludo e que a gente devia prestar muita atenção no Brasil é a questão do PDL da Na semana passada, no dia 6 de novembro, o Congresso aprovou o projeto de decreto legislativo que suspende o acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Isso gerou uma grande polêmica entre artistas muito conhecidos, Luana Piovani veio a público e vários outros, sociedade civil, políticos de modo geral. Aqui em Brasília eu acho muito interessante, né? Inclusive esses caras trabalham, o Congresso fica bem pertinho daqui. Eu costumo dizer o seguinte, que aqui em Brasília tem uma galera que quando dá uma brecha, parece que eles incorporam ali o espírito do Talibã. Basta dar uma brecha para ser absolutamente retrógrado. Então, para que andar para frente se a gente pode andar milênios para trás? Não é mesmo? Mas aí é muito interessante, também muito sincrônico, macrocosmo e microcosmo, como tudo isso é voltado às margens, à beira de um Júpiter retrógrado em Câncer, que ganha uma baita de uma atenção, isso ganha muita mídia, muita polêmica. Eu acho que se talvez essas figuras soubessem o estrago que ia ser isso na imagem deles como figura pública, eles teriam repensado, porque justamente as portas de um Júpiter em Câncer, aliás, poucos dias atrás, que tudo isso vai ter que ser repensado, e que seja mesmo repensado. Aliás, é admirável como tantos políticos, 317 votos a favor deste absurdo, que é uma nova violência, especialmente contra crianças, né? É um absurdo isso que está acontecendo. Bom, meus amigos, tudo isso vai ser repensado durante essa retrogradação e que a população tenha mais participação nesses movimentos que às vezes acontecem na calada da noite. Bom, o terceiro ponto que eu trago, que é nacional e é mundial, tem a ver com segurança e guerra. A área de segurança, que tem a ver com proteção, de você se sentir protegido, né? Câncer é aquele que pode se sentir acuado, então ele se protege. Portanto, a área de segurança e de proteção tem crescido muito no mundo inteiro, né? Todos os sistemas de proteção, projetos de proteção, tudo que você possa imaginar, né? Empresas de segurança, segurança privada. Esse é um ano para esse tipo de assunto bombar, crescer, e também o sentimento de insegurança. Eles vão ali em paralelo. Semana passada foi aprovada uma lei no Rio de Janeiro que garante que mulheres possam andar com spray de pimenta. Isso é típico de Júpiter em Câncer, né? Agora também é um momento curioso, na falta de uma outra palavra, para a gente imaginar a corrida armamentista no mundo. Estão todos atrás de bombas atômicas. Esse é um momento muito curioso de Júpiter em Câncer, ou seja, estão todos armados, né, até os dentes. E foi justamente há poucos dias também, acho que no final da semana retrasada, se não me engano, que Donald Trump afirmou que retomaria testes nucleares nos Estados Unidos. Isso é um assunto que não acontece há décadas, né? Retomar testes nucleares, esse é um assunto imenso. Bom, a corrida armamentista também acontece, e nuclear principalmente, acontece na Europa, e essa é uma realidade importantíssima para o período, a ver o que pode acontecer nesse período de retrogradação. São temas muito importantes, sociais, coletivos, nacionais e internacionais, que mexem muito com a vida da gente, e a gente deveria ter uma participação mais próxima disso tudo.
porque isso não está longe da nossa realidade cotidiana. Bom, queria falar agora de vida pessoal. Na vida pessoal, muitas coisas podem acontecer com Júpiter retrógrado, né, que sugere para gente uma nova partilha de abundâncias e oportunidades, quase como um processo reparador, e isso vai ser muito bacana, mas outras coisas talvez merecessem de novo um olhar, quase que uma segunda chance. Quando a gente tem essa oportunidade do planeta em retrogradação, é a regra do re, né? Rever, repensar, reconsiderar. A gente volta atrás para a gente ter um segundo olhar, um novo olhar para essas coisas. E quem sabe a gente possa oferecer uma segunda oportunidade para temas que são muito cancerianos. Então vejam quais são os temas que talvez merecessem um novo olhar. O primeiro deles, gravidez e adoção. Tem gente que estava muito certo, né, de que ia emplacar uma gravidez agora. Será que é? Será que é dessa maneira? Será que é desse jeito? Será que é com essa pessoa? Tem gente que estava desconsiderando a possibilidade de uma adoção. Será que agora não é o caso de considerar um caso de adoção? Ou não, você estava com um caso de adoção na fila, entrou Júpiter retrógrado, a coisa vai demorar um pouco mais, mas ali na frente ela acontece. Número 2, compra e venda de imóveis. O mundo está muito encrencado em termos econômicos, digamos assim, né? No Brasil está difícil fazer negócios em se tratando de venda e compra de apartamentos, de imóveis, de casas, de modo geral. Talvez esse momento de Mercúrio retrógrado nada, de Júpiter retrógrado em Câncer, seja a gente está com Mercúrio retrógrado também, tá? Deixo o vídeo para vocês. Então, tanto Júpiter quanto Mercúrio retrógrados na atualidade dificultam muito qualquer processo de compra e venda. Difícil para quem quer comprar, difícil para quem quer vender. Quem sabe a partir de Júpiter direto, de março do ano que vem, a gente tenha uma melhor brecha, tá? Número 3, mudanças de casa, de cidade ou de país. Isso tem super a ver com Júpiter em Câncer. Agora pode ser o momento da gente reconsiderar algumas coisas, principalmente com questões relativamente à migração. Para alguns países está cada vez mais difícil. Leis de migração, leis de ancestralidade podem ser revistas durante esse período. Então, se você tem direito a uma cidadania de um país X, com Júpiter em Câncer existe a possibilidade de várias coisas serem repensadas. Vamos prestar atenção, ficar atentos nessas notícias, tá? Bom, número 4, processos de bolsas de estudos. Júpiter em Câncer, de novo, pode significar morar fora do país, ter grandes oportunidades, mas pode ser que alguma coisa fique meio encrencada durante esse período e, a partir do momento que entrar em movimento direto, tudo pode facilitar, pode ser mesmo antes disso, mas em retrogradação é tempo de reavaliar e checar documentação, passaporte, enfim, toda a papelada que precisa encaminhar. Número 5, grandes viagens. Óbvio, com Júpiter em jogo, sempre tem a ver, de novo, é importante repensar e reconsiderar uma série de coisas. Número 6, tudo grandão, né? Grandes oportunidades de trabalho. Será que era tão grande assim mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que está dentro das condições que eu desejo? Vale a pena considerar isso tudo como empregado e como empregador, sabe? Número 7, grandes oportunidades de negócios. Com Júpiter em retrogradação, pode ser que o negócio saia atropelado, que algumas questões legais que têm a ver com Júpiter sejam atropeladas. Então, preste atenção. Número 8, casamentos e uniões com sócios, portanto, formar sociedade, né, ter um sócio na vida, são assuntos também para serem revistos com Júpiter em Câncer, né, para quem está se organizando aí para casar, casamentos no estrangeiro. Tudo isso tem muito a ver com esse período. É tempo da gente... o que eu faço com Júpiter? Meu casamento está marcado para o ano que vem e tal. Esse é um período para você não fazer nada sem checar, rechecar e trechecar, como eu costumo dizer, né? Para você estar com tudo muito claro e transparente, em se tratando dos acordos e os combinados todos de casamento, de sociedade. Bom, número 9, é um tempo da gente repensar as questões da criança ferida. Por isso é um assunto muito importante para a gente trazer para o set terapêutico. Seja para terapia junguiana, freudiana, lacaniana, se você for para o divã ou não, esse é um assunto importantão para se repensar na atualidade, né, na vida de todo mundo, especialmente quem tem aspectos importantes em Câncer. E na casa astrológica, em que a gente tem um signo de Câncer também, é muito importante a gente ficar de olho. E número 10,
Júpiter retrógrado em Câncer faz a gente retomar algumas problemáticas de infância, questões ligadas à família e ancestralidade. Você achou que tivesse alguma coisa ali muito resolvida, que você nunca mais fosse ver aquele parente, de repente ele surge do nada, e aí algumas coisas precisam ser repensadas e reconsideradas. Que tal a gente ir agora para a nossa terapia coletiva? Bom, as pessoas estão muito acostumadas, de modo geral, a reclamarem demais de planetas retrógrados. Eu acho que é por conta de Mercúrio retrógrado, mas Júpiter não é tão dramático assim quanto os demais planetas. E eu acho que a retrogradação sempre oferece pra gente uma segunda oportunidade, de um segundo olhar. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: a quem você daria uma segunda chance? Ao que você ofereceria uma segunda chance? Né? Você ofereceria uma segunda chance para a cidade em que você mora, né? Para as pessoas que estão assim super tentadas a sair de onde moram para ir para outro lugar, para outra casa, para outra cidade, para outro bairro. Será que não é o caso de dar uma segunda chance para esse lugar, né? E para a maternidade e paternidade, porque esse é o grande assunto de Júpiter em Câncer, né? E ancestralidade, família. Você ofereceria uma segunda chance para uma adoção, para uma maternidade, para reencontrar determinados parentes que você precisa finalizar, fechar determinadas histórias? Escreva aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva e vamos conversando mais sobre isso. Essas são perguntas que podem orientar o nosso raciocínio daqui em diante, as nossas reflexões. Mas se você quiser um atendimento individual para a gente falar de uma questão muito focal, de vida íntima, obviamente, que tem a ver com câncer, de novo, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta. Bom, antes da gente se encaminhar para o final, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e hyparem esse vídeo. É importantíssima a participação de vocês aqui no canal, conto super com isso, né? Isso nos ajuda muito, é assim que a gente vai fazer o canal crescer cada vez mais, né? Principalmente trazendo vídeos como esse, que são frutos de uma longa pesquisa. Então, muito obrigada. Enfim, moçada, tentando ligar todos os pontos, eu espero sinceramente que esse seja um período em que Júpiter, na sua retrogradação, seja ou nos incline a sermos mais corretos, mais justos, mais equilibrados, mais consistentes, né, que as coisas sejam mais duradouras a partir do momento em que ele voltar ao seu movimento direto. E que esse grande benéfico, que é Zeus, Júpiter é Zeus, é o deus do Olimpo, meus amigos, né, que ele possa nos inclinar a partilhas mais justas, mais equânimes, né, durante a vida, né, e que nos traga boas surpresas. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada pela companhia, assistam os outros vídeos do canal e a gente vai se falando. Um beijo carinhoso, que durante toda essa jornada de Júpiter em Câncer, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte e que o amor bonito de Câncer nos transforme.